Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Plenitude. E hoje nós temos um assunto importantíssimo, incrível e que eu tenho certeza que vai gerar na sua vida transformação. Hoje nós vamos falar sobre quem é você quando ninguém está vendo. E eu estou aqui com ele, Reinaldo Albuquerque, que vai trazer muito mais conhecimento sobre esse assunto. Reinaldo, quem é você quando ninguém está vendo? Para começar com tudo, né? Para começar com tudo, é isso aí. Bom dia, Natan. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui no canal. Estamos seguindo com o podcast Plenitude e agora nesses episódios seguintes vamos se aprofundar nesse tema de identidade. E essa pergunta é uma pergunta, né, que demanda um pouco de tempo para poder responder, porque quando você pergunta para uma pessoa quem é você, às vezes a pessoa ela diz o que ela faz ao invés de dizer quem realmente ela é. Né? Muito então, bom. Por exemplo, eu poderia dizer, eu sou o pastor Reinaldo. Pastor, na verdade, eu fui durante 7 anos como pastor titular, hoje eu sou professor, né, dou aula e tenho várias outras atividades que eu faço, mas isso não me define. E durante um bom tempo eu confundi isso também. Então, por isso que um dos primeiros temas aqui do livro, inclusive hoje eu trouxe o livro para apresentar, muito né? Bom, isso. O nosso livro aqui para... Ciclo do Sucesso. Ciclo do Sucesso, as 7 colunas de sabedoria para uma vida de equilíbrio e maturidade. É o projeto Vida Plena, né? O projeto Plenitude. E o podcast faz parte para a gente ampliar esse conhecimento. E a primeira coluna que eu coloco é justamente identidade, porque a maior dificuldade que eu percebo hoje nas pessoas e principalmente na liderança é ter clareza dessa resposta. E nós vamos explorar nesse episódio de hoje justamente o tema de identidade. Então, para eu responder quem eu sou, primeiro, a minha identidade ela começa pessoal, que vem da minha formação, da minha personalidade, daquilo que eu aprendi na minha infância. Ela passa pelo espiritual, que é o propósito existencial, o porquê de eu estar aqui. E vai para os meus relacionamentos, tanto social quanto familiar. E nós vamos se aprofundar aqui no episódio de hoje. Muito bom, muito bom. E para começar aqui então, Reinaldo, olha só. Por que é tão difícil para muitas pessoas responderem a pergunta quem sou eu? Na tua opinião, com o trabalho que você já fez e com o material que você já tem, que você construiu, ensinando pessoas, treinando pessoas, auxiliando, ouvindo, né, dando direção... o porquê que é tão difícil responder essa pergunta, né? Poxa, quem sou eu? Tem uma palavra de Salomão em Provérbios 23:7, a parte B do versículo, ele diz: como imagina a sua alma, assim é. Então, tudo começa com aquela imagem que eu tenho a respeito de mim mesmo. Então, o plano original é um. E aquilo que às vezes é construído ao longo da vida, muitas vezes se distancia disso. Então, quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim e ele diz: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Quando diz façamos, é que Deus colocou a mão ali. Então, ele fez, ele formou. Não foi algo que simplesmente saiu da sua boca e como, por exemplo, haja luz, as plantas, as coisas, foram tudo pela palavra. Mas o homem... façamos, né? Ele já direciona isso, né? Exatamente. Então, tem um toque especial. Exatamente. Ali, né? Façamos o homem, tem algo especial. Então, eu não posso olhar para mim e achar que eu sou apenas matéria, que eu sou apenas corpo físico. Não, existe algo a mais. E este algo a mais é o que dá o sentido existencial. E muitas vezes as pessoas estão distantes disso, porque quando uma criança nasce, a mente dela é como uma folha em branco. Vai sendo construída à medida que ela vai aprendendo. E aí que entra... tem algo que eu quero compartilhar aqui, que eu trouxe, que é a respeito da forma que o ser humano ele aprende. Então, a nossa construção, a personalidade de uma criança, a personalidade nossa, né, ela vai sendo construída à medida que ela vai aprendendo. Então, segundo a neurolinguística, existem alguns níveis de aprendizagem. Nós, como cristãos, a gente trabalha sempre no mais alto nível, que é o nível espiritual. E muitas vezes nós falhamos porque nós esquecemos da base de aprendizagem. Então, trabalhar no nível espiritual, eu já resolvo 90% dos problemas.
Mas muitas pessoas, às vezes, mesmo resolvendo 90%, tem aquele 10% que impede ela de avançar. E é nisso que eu, através do livro, através dos meus treinamentos, eu procuro trabalhar. Esse 10% que falta para que a pessoa possa viver realmente uma vida plena. Então, por exemplo, eu começo a aprender no ambiente, através dos meus comportamentos, através das crenças e valores que vão sendo colocadas, transmitidas dos pais para os filhos. Aí vem a formação da identidade, de quem eu realmente sou, e aí entra no espiritual, que daí o espiritual é, no caso, o que mais? O que eu vou deixar? O que eu vou entregar? O sentido espiritual. Então, por isso essa dificuldade hoje das pessoas responderem essa pergunta, porque quem eu sou não é simplesmente eu me chamo Reinaldo. Ele vai toda uma construção daquilo que está na minha mente, daquilo que eu venho carregando ao longo da minha existência. Muito bom, muito bom. E você vê que tudo isso que, Reinaldo, você está falando aqui agora, ele forma o que nós chamamos de identidade, né? Isso aí. E veja como essa identidade, se ela não for bem construída, né, em algum momento ela vai trazer sinais, né? O que a Bíblia fala, uma casa, né, construída na areia, ela tem um resultado, mas aquela que é construída na rocha, ela já tem outro resultado, né? Então, se a identidade não estiver bem consolidada, não for exatamente bem criada, isso pode gerar problemas, né? E assim, falando agora sobre esse assunto, como a identidade de uma pessoa pode influenciar ela, né, em diversas áreas da vida dela, e principalmente no que diz respeito à liderança. Nós estamos fazendo esse podcast aqui hoje, estamos fazendo esse bate-papo aqui, e eu creio que muitos líderes estão assistindo. Eu acredito que muitas pessoas que de fato foram atraídas por esse assunto, né, elas estão assistindo agora, e eu costumo dizer assim que todos nós temos uma função de liderança, né? Nós lideramos na igreja, nós lideramos até quando a gente vai fazer as compras no mercado, nós estamos numa posição de liderança. Então, como que a identidade de uma pessoa pode afetar todas essas áreas e principalmente na liderança, Reinaldo? Todo ser humano, Natan, mesmo que ele esteja ocupando um cargo de liderança, como foi mencionado até nos últimos episódios, nós falamos que até um chefe de família, ele é um líder, uma mãe, ela precisa se posicionar como líder também dentro do seu lar. Então, quando o assunto é liderança, o assunto envolve pessoas que querem crescer, se desenvolver e atingir a plenitude. E eu vejo assim que todo ser humano, independente da sua posição, ele necessita de validação. E essa validação, ela vem desde da nossa infância. Então, começa com a questão do ser, ter e fazer. São as dimensões do ser humano. Então, primeiro, quem eu sou. Aí, o que eu faço com aquilo que eu sou e o que eu tenho. Então, desde pequeno, existe esse conflito, né? Então, por exemplo, tem criança que ela nasce num ambiente, por exemplo, de escassez, de miséria, de pobreza. O que indiretamente ou inconscientemente ela vai acreditando? Eu sou pobre, eu sou miserável. Às vezes, aí vem aquilo que os pais começam a falar, porque você não tem valor, porque você não presta, porque você não vale nada. Então vem aquilo que a criança começa a acreditar. Eu sou fraco, eu sou necessitado, eu sou carente. Então, às vezes, ela vê aquilo na imagem dos pais e vai acreditando que ela é aquilo. Então, não existe essa validação muitas vezes na vida. Então, vai se tornar um adulto muitas vezes carente de validação, porque ele não tem claro quem ele é. Então, segundo, a pessoa que não tem clareza de quem ela procura validação naquilo que ela faz. Então, aí ela começa a trabalhar, ela começa a fazer... busca um diploma, busca uma formação, busca outra, porque ela quer ser validada por aquilo que ela faz. Então ela procura sempre ser aplaudida através daquilo que ela está fazendo. Faz, não importa. Ela quer ser validada através daquilo que ela faz. E outras pessoas já buscam validação naquilo que elas têm. Aí muitas vezes compram aquilo que não podem para mostrar, né, para várias pessoas. É uma construção. É uma construção, porque ela quer ser validada. Então, quando eu não tenho clareza da minha identidade, eu busco essa validação de outras maneiras. Então, muitas pessoas hoje, elas sofrem justamente por causa disso. Então, muitos líderes, por exemplo, o líder que não tem certeza, convicção da sua identidade, de quem ele vai, através do seu trabalho, tentar provar quem ele é.
né? Assim. Então é através de tudo aquilo que ele faz, mesmo que isso cause para ele uma doença mental, cause para ele às vezes um burnout, cause para ele uma crise de ansiedade, não importa, ele tem que fazer, ele não pode parar, né? Então ele precisa se validar dessa maneira. E outros, às vezes, aquela pessoa adulta que de repente tem o problema do consumismo, né? Que não consegue controlar, ela tem que comprar, se ela viu, ela precisa ter. Então, às vezes já tem um celular de última tecnologia, mas saiu um novo, não, eu tenho que ter. Por quê? Porque se ela não ter, se ela não tiver aquilo, ela não é importante na mente dela. Então, por isso que é aquela famosa frase de Salomão, como você imagina que é quem realmente você é. Então, essa construção aqui é o que precisa ser trabalhado. Perfeito, perfeito. O Reinaldo, você falando tudo isso, né? Hoje há um grande índice, o próprio IBGE relata isso, né? De que muitas doenças, né? Muitas vezes são causadas e elas não começam através de uma coisa de agora, mas isso muitas vezes é uma construção da própria mente das pessoas, né? E pensando nisso, como as raízes familiares, né, elas conseguem formar, enfim, tanto raízes familiares quanto sociais também, elas conseguem formar a nossa verdadeira identidade, Reinaldo. Tem uma frase, eu fiz questão de anotar aqui do Carl Jung, que ele foi um psiquiatra da época de Freud, um dos parceiros ali, então, uma das linhas da psicanálise. Ele diz assim: enquanto eu não for consciente do meu inconsciente, o meu inconsciente dominará a minha vida e eu vou chamar isso de destino. Muito bom. Ou seja, né, enquanto eu não tenho consciência da minha programação mental, eu vou fazendo as coisas e eu vou tendo os resultados, e esses resultados, muitas vezes, eu coloco a culpa no destino, no acaso, foi Deus que quis assim, foi Deus que permitiu desta maneira, mas muitas vezes eu estou vivendo fora do plano original. Então, é justamente são decisões inconscientes que eu tomo baseado nas minhas programações. Então, quando eu falo, por exemplo, na questão de identidade social ou identidade familiar, a identidade familiar, Nathan, ela está muito baseada na minha herança genética. A minha herança genética, eu coloco aqui até no livro, no primeiro capítulo, a respeito do perfil DISC. Que o perfil DISC foi uma descoberta ali já há muitos anos atrás, antes mesmo de, se nós formos se aprofundar mesmo na origem disso, a gente vê no livro de Ezequiel mesmo falando a respeito dos 4 seres viventes. Essa visão de Ezequiel despertou um médico chamado Hipócrates, que teve a visão dos temperamentos. E a visão dos temperamentos ela foi se aprofundando, foi se tornando outros estudos. Até em Apocalipse, João fala também dos 4 seres viventes. Se você olhar na Bíblia, você vai ver por que tem 4 evangelhos. Você já parou para se perguntar? Cada um dos evangelistas fala uma linguagem. Ou seja, ele vai atingir um público específico que se identifica com ele. Então, se eu perguntar para algumas pessoas qual evangelho você mais leu, vai ter pessoas que leu mais o evangelho de Mateus, né? Vai ter pessoas que se identificam muito mais com o evangelho de João, porque são as pessoas mais sensitivas normalmente, elas vão para o evangelho de João, porque é o apóstolo do amor, o cara que sentiu o Espírito Santo, recebeu a revelação, é o que mais fala do Espírito Santo. O Espírito Santo não é natural, né? Então, o evangelho de Lucas, por exemplo, é um evangelho que eu vejo de resultado. Ele traz ali informações que nenhum outro traz. Porque é o cérebro, é o pensador. O evangelho de Marcos é o evangelho que apresenta Jesus como um homem de dores, de sofrimento, de servir. Então, aquelas pessoas que gostam de servir, aquelas pessoas que gostam de se entregar. Então, elas já têm esse olhar para o evangelho de Marcos. Cada um de nós se identifica. Isso é uma herança genética. Então, normalmente nos relacionamos também desta maneira. Quando eu não me conheço, não sei qual é o meu perfil, né, eu vou me relacionar com todo mundo, mas eu sempre vou ter preferências, muitas vezes. Por quê? Porque são pessoas, muitas vezes, que têm um perfil semelhante ao meu. Normalmente, os amigos, eles são assim. Só que aí o que acontece? Em relacionamentos... Você vê aquela frase, os opostos se atraem? Uhum. Muito interessante. Então, nos relacionamentos, normalmente acontece isso. Por quê? Porque aquilo que falta em mim, eu vejo no outro. Isso mesmo. Então, normalmente, eu já
ministrei várias palestras para casais e ministro ainda, e eu percebo que os casais, normalmente, eles têm os perfis opostos. São diferentes. Incrível, né? Então, para permanecer junto é pela graça divina, quando não se conhecem, né? Mas quando eles entendem que as diferenças completam, né, tornam eles plenos, aí eles vão viver uma vida longa. Agora, se eles não têm esse propósito, né, essas diferenças muitas vezes pode dar problema, né? E quando fala, por exemplo, a influência das raízes na identidade social, é porque da forma que eu amo, eu vou demonstrar amor. Muito então, bom. E as pessoas, elas têm, cada uma fala uma linguagem emocional. Então, da forma que o meu tanque emocional é preenchido, eu vou preencher o tanque emocional dos outros. Então, eu, por exemplo, particularmente, eu prezo muito pela palavra. Então, gosto de elogiar da mesma forma que gosto de ser elogiado. Tem pessoas que as palavras pouco importa. Eu dou muito valor para as palavras. Aquilo que uma pessoa me fala, é difícil eu esquecer aquilo que foi falado. Então, e eu sofri muito com isso, inclusive na minha infância. Porque eu ouvi muito do meu padrasto: você não vale nada, você não tem valor, você... Então, e eu peguei isso na minha vida adulta, eu queria provar para os outros que eu era. Porque ele dizia que eu não era. Então você percebe que aquilo que aconteceu comigo inconscientemente, porque foi lá na infância que aconteceu, eu ouvi muito isso. Então, e eu comecei a querer provar o meu valor através daquilo que eu fazia. Eu vou provar que eu sou, eu vou provar que eu posso, De certa forma foi bom, mas por outro lado, eu deixava muitas vezes de desfrutar da vida, do momento, muitas vezes da minha família, dos meus filhos, porque eu tinha aquela necessidade de provar algo. Então, as raízes familiares, as raízes sociais, elas influenciam muito. Então, enquanto eu não trago isso para minha consciência, eu vou continuar agindo de forma inconsciente. Muitas vezes vou achar que foi a vontade de Deus aquilo que deu errado na minha vida. Muito bom, muito bom. E qual a importância, Reinaldo, de alinhar, então, aí, a identidade pessoal com um propósito maior, com algo que, eu sempre digo assim, o caminho que nos trouxe até aqui não vai ser o mesmo caminho que vai nos levar daqui em diante, é outro, né? E como alinhar isso para que você possa viver esse propósito maior? É justamente o ser humano voltar à origem, né? E o que é o voltar à origem? A imagem e semelhança de Deus. Muito bom. Né? Então, quando Jesus veio, ele veio para quê? Para resgatar essa identidade. Né? Em Adão foi perdida. Por que em Adão a identidade foi perdida? Porque foi quebrado ali a intimidade. Foi quebrado em Adão o relacionamento. Porque tem algo que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias, e nos últimos anos, Nathan, foi uma mensagem muito forte que eu preguei assim uns 3, 4 anos seguidos em culto de virada, a mesma mensagem. Que é: faça o certo do jeito certo. Né? Muito bom. Por quê? Porque muitas vezes nós tentamos fazer o certo do jeito errado. Né? Então, e biblicamente, se eu sou um cristão, se eu sou temente a Deus, tem um jeito certo de fazer as coisas. Só que muitas vezes eu estou fazendo do meu jeito, conforme fui programado para fazer, achando que eu estou fazendo do jeito certo. Aí eu vou usar o meu testemunho pessoal só para você entender. Então, a forma que eu me relacionava com o meu filho do meio, na minha mente era o jeito certo de me relacionar, mas eu não conhecia o perfil dele. Quando eu conheci o meu perfil, eu percebi que eu estava agindo com ele da forma que eu enxergo o mundo, da forma que eu via o mundo, não da forma que ele via. Então, eu tenho um perfil disciplinado, organizado, e o perfil dele é um perfil de liberdade. É um perfil que, se você apertar, ele se perde. Por quê? Porque não é. Para ele, a vida, ele enxerga a vida de outra forma. Porque a herança genética não trouxe só o meu DNA, tem o DNA da mãe. Então, e eu não entendia isso, porque eu queria que ele fizesse exatamente as coisas do jeito que eu faço. Justamente por quê? Porque o meu perfil é um perfil sistemático. Então, se eu faço de um jeito, na minha mente, as pessoas também têm que fazer do mesmo jeito que eu. Muito bom. Então aí, por que eu falo de voltar à origem e entender isso? Porque quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano, nem todo mundo é igual. Cada um tem as suas características, e eu preciso aprender a admirar as diferenças no meu semelhante, no próximo. Só que se eu não me conheço, muitas vezes, eu acabo querendo que o outro seja igual a eu. E não funciona dessa maneira. Então, voltar à origem é entender, porque quando Cristo veio,
Qual foi, assim, para mim, a maior mensagem que ele nos deixou, assim, na sua caminhada aqui na Terra foi justamente o relacionamento. Ele conseguiu se relacionar e transmitir a mensagem do Pai para pessoas que a religião na época desprezava. Aqueles que não eram valorizados, aqueles que não eram vistos, que estavam à margem da sociedade, abandonados, esquecidos, ele conseguiu trazer a mensagem para todos. Muito bom. Porque o evangelho é para todos. É isso aí. Então, tudo isso, né, essas coisas que foram faladas aqui, Reinaldo, eu tenho certeza que se cada pessoa que estiver assistindo aqui conseguisse anotar isso, né, eu acho que a intenção também aqui desse podcast porque tudo isso que você falou pode transformar, eu tenho certeza, a identidade e a vida de uma pessoa, pode transformar a conduta, os caminhos, os resultados. E no próximo episódio a gente vai falar muito mais ainda. O que nós vamos ter aí no próximo episódio, Reinaldo? Nós vamos falar justamente sobre a mente como um centro de comando. Vamos se aprofundar mais aí na questão principalmente de como reprogramar a nossa mente. Muito bom. Então, esperamos vocês no próximo episódio. Não esquece, você que assistiu até aqui, tem muito mais conteúdo bom para você assistir nos próximos episódios. Então, compartilha esse vídeo com mais pessoas, dá um curtir aí, né? E também não esquece de você seguir o canal aqui do podcast Plenitude, porque tem muito mais conteúdo bom pela frente aí para você, ok? Esperamos por vocês. Até o próximo. Até o próximo. Deus abençoe. Amém.